anunciaremos a tua bondade, a tua fidelidade a todos os povos e a todas as nações. Sim, Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para que nós possamos ir e anunciar as tuas virtudes, anunciar o teu amor, anunciar aquilo que o Senhor tem feito por nós. E aqui nós estamos, Senhor, nessa noite, para celebrar a Ti, para bendizer o Teu nome, dizer: Jesus, Tu és o nosso Senhor e Salvador, e por isso nós nos alegramos e por isso nós celebramos. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados, a graça e a paz. Queiram sentar um pouco. Quero dar as boas-vindas a você nessa noite. É sempre um prazer estarmos aqui reunidos para celebrarmos ao Senhor, amém? Você tem motivo para celebrar nessa noite? Aleluia, você está respirando, você está piscando os seus olhos, você está sentindo o toque no seu corpo, você já sentiu o toque do Senhor de uma maneira que ninguém pode nos tocar, só Ele tem uma maneira especial de nos tocarmos, e por isso nós vamos engrandecer o nome dEle nessa noite, amém? Mas de início eu gostaria de saber se tem algum aniversariante em nosso meio durante a semana. Tem alguém que completou idade nova nessa igreja? Ninguém, rapaz. Cadê o povo que faz aniversário? O povo está só escondendo o bolo. Uma hora a gente vai descobrir. Eu vou botar um detetive para identificar o dia do aniversário de cada um, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de saber, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Glória a Deus, temos um visitante ali. Seja muito bem-vinda. A igreja recebe dizendo: seja bem-vinda em nome de Jesus. É sempre um prazer receber você aqui. No final nós queremos te conhecer melhor, saber como você chegou e nos identificarmos, né? E termos um momento de comunhão. Amém? Então hoje é noite de celebração, nós vamos celebrar ao Senhor. É um culto mesmo de festa, porque o Senhor Ele tem feito grandes coisas por nós. Ele vai continuar fazendo. E quando nós viemos a um lugar desse, sabe, irmão, nós estávamos cantando aqui: os céus começam a se abrir, mas a terra precisa se prostrar diante desse céu aberto, amém? A igreja tem que se prostrar, a terra tem que, sabe, reverenciar os céus abertos e abrir também o seu coração para aquilo que Deus vai derramar nesse lugar, nessa noite. Eu creio que você que entrou aqui nessa noite, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, pois eu creio numa unção do Senhor nessa noite, uma unção que despedaça jugo, uma unção que bota em liberdade o que está cativo, uma unção que vai curar aqueles que estão enfermos, uma unção que vai trazer a provisão para aquele que está precisando, irmãos, pois isso eu creio naquele Deus do qual nós servimos. E eu creio, irmãos, que se você entrou aqui com essas expectativas, eu conheço o meu Pai, Ele é bom, Ele é muito bom, Ele vai surpreender você. Ele vai surpreender você. Ele vai surpreender você, porque o nosso Deus, Ele faz isso conosco, irmãos. Ele só quer encontrar um coração com expectativa naquilo que Ele pode fazer e que Ele é especialista em fazer. Amém? Então eu quero que nesse momento você prepare mesmo o seu coração, aquieta a tua alma, aquieta os teus pensamentos, traz toda a tua mente cativa ao pensamento de Cristo, à palavra do Senhor. Não deixa que nada te atrapalhe nesse momento. Eu quero já lembrar você, sei que está um pouco quente hoje, né? Se você desejar beber uma água, ali tem um filtro, você pode ir agora antes do culto começar, antes da palavra começar. Mas durante a palavra, evita de você estar levantando. Eu quero até trazer uma instrução que você pode estar trazendo a sua garrafinha. Você pode trazer, está bebendo, depois você pode ir ali abastecer, porque está bem quente mesmo. Por enquanto ainda não temos uma refrigeração aqui, mas vai chegar em breve. Glória a Deus, aleluia. Mas enquanto isso, você pode estar fazendo desse jeito, tá bom? Mas não deixa que nada te atrapalhe, não deixa que nada roube a atenção. Tire o melhor que Deus tem para você nessa noite, tá bom? Coloca o teu celular no modo avião, no modo silencioso. Eu sei que você é alguém importante, eu sei que você tem muitos contatos importantes, eu sei que você recebe muitas informações importantes, mas nesse momento agora, tira para tu receber a melhor informação que tu pode receber na tua vida, que é as informações que o Senhor vai trazer para nós. Amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, eu queria chamar o ministro dessa noite, Orlando Araújo. Venha para cá, meu filho.
Seja usado por Deus, que o Senhor te guie nessa noite e te conduza. Abra o seu coração, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do ministro. Pai, obrigado pela vida dele, obrigado pela unção que está sobre a vida dele. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, ele sendo um instrumento. Eu declaro, Pai, tudo aquilo que possa tentar impedir hoje do fluir do teu Espírito. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e declaro os céus abertos a partir de agora e a terra prostrada diante do Senhor para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar um pouquinho. Os céus começam a se abrir. Vai aquecendo aí. Vamos aquecer o nosso coração com a palavra. Louve. Se desprenda das coisas que ficaram lá fora. O Senhor, Ele tem uma palavra específica para as nossas vidas. Aleluia. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia, eu já declaro no nome de Jesus, Pai, a tua palavra penetrando, Senhor, em compartimentos a qual ainda não foi adentrada, em áreas a qual ainda não foi, Senhor, permitido por nós mesmos adentrar. Mas eu declaro no nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, penetrada de Deus que penetra até a divisão da alma e do espírito. Vai nos libertar para operar no nosso meio. Todo embaraço caindo por terra, Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantamos santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Sente no seu lugar glorificando o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do louvor. O Gabriel vai ficar aqui nos ajudando. Eu quero lhe convidar a abrir um texto da palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo por número 5, a partir do versículo 1 a seguir. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Você chegou lá? Que nos diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim?
para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida. A Bíblia ela vai narrar essa história deste homem, chefe do rei da Síria, um homem importante, um homem de valor, um homem a qual a própria palavra vai nos dizer que era um homem de respeito. E através dele, o próprio Deus, o próprio Senhor dera livramento aos sírios. E esse homem era um homem de valor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que existia um porém na vida dele. E este porém é que ele era leproso. Um homem que era bem sucedido. Um homem que tinha ali as suas habilidades no que fazia. Mas porém este homem era leproso. E a Bíblia vai nos dizer que Deus havia dado vitória ao povo, aos sírios, através desse homem. Esse homem ele era amigo do próprio rei da Síria. Era um homem de valor. Mas o interessante disso tudo que a Bíblia vai nos dizer que em meio àquelas guerras a qual eles enfrentavam e que Deus dava vitória a este homem, a esse chefe do exército, por nome Naamã, a Bíblia vai nos dizer que levaram uma menina cativa da terra de Israel para a Síria. E agora essa menina vai ficar na casa de Naamã. E essa menina fica ali como uma escrava, como uma serva, ajudando a esposa de Naamã. Mas vai sobreviver um porém na vida dele. Quando nós observamos alguns poréns na palavra do Senhor, nós vamos observar poréns que vem a intervenção de Deus e poréns que vem mesmo como um obstáculo. Esse homem era um homem importante. Esse homem era um homem de valor importante para toda a nação, para todos aqueles sírios, a qual Deus dava vitória para eles. Mas porém agora ele se torna leproso. E naquela época quem era leproso? Quando você olha para Levíticos capítulo 13, quem era do povo separado, o povo de Deus, o próprio Deus já havia dado as leis a Moisés. No livro de Levíticos capítulo 13 a seguir vai dizer o que deveria ser feito quando alguém era contaminado por uma lepra. Essa pessoa deveria ir até o sacerdote, deveria se apresentar e ele iria analisar. Alguns ficavam separados ali por 7 dias até ficarem curados. Outros chegavam a um ponto de ficar separado e o diagnóstico que o sacerdote ia dar na época é que ele estava impuro e precisava se retirar. A ponto de ter o leprosário para o povo ficar. É tanto que quando Jesus vem e começa a pregoar, a própria Bíblia vai narrar e vai dizer nos evangelhos que havia ali 10 leprosos e ouviram Jesus passar em meio à multidão e começaram a clamar a Jesus: tem misericórdia de mim. Jesus olhou para aqueles 3 leprosos e disse: ei, vão até o sacerdote e se apresentem a eles. A Bíblia nos deixa claro que em meio àquele percurso que eles estão indo, eles ficam curados. Mas somente um vai retornar. Ao perceber que estava curado, ele não foi direto para o sacerdote, quem sabe já havia há muito tempo, precisando de retornar à família, precisando de retornar ao seu povo, estava separado, porque tinha sido se tornado imundo. Mas um só retorna. E o próprio Cristo diz: não eram 10. Mas um só em forma de gratidão retorna. E você vai ver que essas pessoas tinham esse diagnóstico. E esse porém de Naamã é que ele fica agora leproso. A morte o arrodeava. A qualquer momento ele poderia morrer. Mas essa menina que está dentro da casa de Naamã, quem sabe para muitos insignificante, é a própria solução para a vida de Naamã. E nós vamos observar que o texto deixa claro no versículo 2. Se você puder, deixe sua Bíblia aberta. E saíram a tropa da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Veja que o texto deixa claro, essa menina foi levada presa, essa menina foi levada cativa para um lugar a qual não escolheu. Mas quando ela chega neste lugar, ela muda totalmente o ambiente. E nós vamos observar que é uma menina temente ao Senhor.
É uma menina que mudou todo o cenário, mesmo presa, mesmo estando em um lugar a qual não escolheu. E nós vamos observar, olhando o texto, que ela conquistou ali, em meio àquele povo ímpio, em meio àquele povo que não tinha aliança com o Senhor, ela conquistou o quê? Confiança. A própria Bíblia vai nos dizer, e você precisa entender, que naquela época quem era escravo, quem era servo, não tinha poder e nem voz para falar, irmãos. As mulheres não poderiam nem sequer falar em público. Agora imagine esta menina. Mas ela vai abrir a boca em meio àquela situação. Ela percebeu, ela ficou sabendo que aquele homem importante, o seu senhor, estava leproso. E ela vai dizer: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela disse: se o meu senhor estivesse lá, ou fosse até Samaria, existe um profeta lá que ia solucionar isso aí. E sabe o que é que acontece? E por isso que eu estou dizendo que ela ganhou a confiança e ganhou crédito aonde chegou, porque você precisa entender que Deus nos separou para onde quer que chegar, venha fazer a diferença. Não apenas no ambiente, irmãos, que estamos juntos. Essa menina está levada cativa. Poderia se revoltar, mas não, ela cria no Deus Todo-Poderoso. Ela é alguém que é temente a Deus. E ela mudou aquele cenário e ela fala, e você precisa entender que o próprio Naamã vai ficar sabendo, nos dá a entender que a esposa vai contar para Naamã. Sabe o que é que Naamã faz? Vai para o rei da Síria e o texto vai nos dizer: então disse o rei, veja versículo 4, entrou Naamã e notificou ao seu senhor dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei carta para o rei de Israel. E foi. Eles deram crédito à voz e à palavra daquela menina escrava e serva dentro da casa. E o que eu acho interessante e extraordinário aqui é que é um povo que não tinha aliança com o Senhor. Era um povo que adorava outros deuses. Mas a partir daquele momento que ela diz: tem um Deus, tem um profeta em Israel, que se eles forem lá, ele vai curar ele dessa lepra. E o rei enviou cartas para o rei de Israel. Observe que nos dá a entender que o próprio rei da Síria, um rei ímpio, acreditou e creu na palavra da menina. Naamã acredita na palavra dessa menina. Mas você vai entender que ao chegar esta carta até as mãos do rei de Israel, nós vamos ver todo um transtorno. Nós vamos ver uma visão completamente diferente. Você precisa entender que quem não tem uma visão espiritual vai passar vergonha e constrangimento. Foi o que esse rei de Israel passou, irmãos. Observe que o texto diz. Ele diz: vai, eu vou enviar uma carta para o rei de Israel. E você precisa guardar isso aqui no versículo 5. Tomou da sua mão 10 talentos de prata, que quer dizer 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, que é 72 quilos de ouro, e 10 mudas de veste ou de roupa, em outra tradução. Ele levou e foi ao encontro. Mas quando chega ali, aquela notificação, aquela carta, o rei de Israel fica apavorado, em meio àquela notícia. E ele diz, ele rasga as suas vestes e diz: ei, sou eu Deus por acaso para dar vida e morte? Para ele enviar agora um homem leproso para eu curar? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Observe isso aqui. A menina entendia quem tinha Israel. A menina tinha uma visão espiritual e sabia que tinha alguém que poderia solucionar a causa. Mas esse rei não estava entendendo. Esse rei não estava enxergando o que tinha dentro de Israel. Mas o ímpio chega lá, crendo. E ele vai dizer: notais, ele diz diante daquele povo que está com ele: peço-vos e vedes que busca a ocasião contra mim. Observe que ele ilustrou algo na sua mente, que aquele homem queria confusão com ele. E quando nós observamos esses dois reis, a Bíblia não vai nos relatar quem eram os reis da época, mas nós vamos perceber que quem estava predominando era o rei da Síria, um rei ímpio. A
Até por conta, estudiosos vão dizer que por conta do exagero de prata e ouro que aquele homem leva para ali. Mas ele se apavorou. Mas alguém que estava no ambiente, que viu o rei ali rasgar as suas vestes e ficar indignado com aquela situação, entendeu, alguém que estava ali entendeu o que era que o rei da Síria queria. E sabe o que é que ele faz? Vai diretamente a Eliseu. O texto é claro e nos diz: sucedeu, porém, veja o próximo porém, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, versículo 8, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei. Veja que ele não estava na presença do rei. Alguém contou para Eliseu e ele diz, enviou alguém, mandou dizer ao rei e questionou. E vai dizer: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, isso aqui eu começo a observar a própria palavra de Eliseu cortando de um lado e cortando de outro. Sabe por quê? Porque ele está dizendo: ei, deixa eles vir, porque saberá que há profeta. Mas eles já estavam crendo que chegando lá ia ter a solução. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Deixa vir que até tu vai saber que tem alguém e tem profeta dentro de Israel. Babácia. Ei, é interessante porque ele estava observando e enxergando algo que parecia ser uma confusão e não tinha nada a ver com isso. Alguém vai dizer: ai, porque o rei enviou a carta com arrogância mandando curar. Não, é porque eles acreditaram que a solução estava lá. Deram crédito ao que a menina falou. E eu acho interessante, irmãos, porque quando nós ilustramos alguma coisa da mente, pode causar algum dano. Mas quando essa ilustração da nossa mente é algo do próprio inimigo, o dano é maior. Porque eles não estavam entendendo aquela visão. E eu acho algo interessante. Porque o que acontece aqui com esse rei é o mesmo que o próprio Cristo vai relatar. Anos, passa-se anos e anos. E sabe quem vai dar a resposta do que aconteceu com esses reis aqui? Com a frustração daquele rei de Israel? O próprio Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 24 a seguir diz assim: e disse, quando deram a oportunidade para Jesus, que ele abre no livro do profeta Isaías, na sua terra, e o povo ali começaram a observar e questionar: isso aí não é o filho de José? Porque viram a sabedoria e a maneira que ele estava fazendo. E o versículo 24 disse: e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e meio e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Veja o 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foram purificados, senão Naamã, o sírio. Jesus, ele dá a resposta, o porquê daquilo ali. E ele não estava enxergando, irmãos. Foi necessário alguém de fora para observar e ser enviado para aquele profeta. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes aquele homem não estava prevalecendo naquele lugar, naquele ambiente, porque não estava dando ouvidos e observando quem estava ao redor. Deixa eu te lembrar uma coisa. No livro do Gênesis capítulo 3, capítulo 11, versículo de número 11. Capítulo 11, versículo 1 a seguir, o versículo 4 diz: e disseram: ei, edificamos nós uma cidade e uma terra cujo cume toque nos céus, e façamos um nome. Em outra versão diz: e ficamos famosos, para que não sejam espalhados sobre a face da terra. Isso aqui é quando o povo se separa depois do dilúvio. O povo tinha uma só língua, mas eles disseram: ei, vamos fazer uma construção, vamos queimar tijolos, vamos chegar até o cume do céu, vamos criar uma cidade aqui. E nós vamos construir, vamos criar um nome. Mas a Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus teve que descer.
Sabe por quê? Porque eles estavam frustrando o plano que Deus tinha traçado. Por quê? Qual era o plano? Do povo multiplicar e se expandir. Mas eles disseram, vamos fazer uma cidade e ficar só aqui nesta cidade. Mas eles estavam tentando frustrar o próprio plano de Deus. E sabe o que é interessante? É que o próprio Deus vai dizer no versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Entenda isso aqui, que Deus está dizendo, se eles continuarem, vai sim acontecer. Mas não era o plano de Deus, não era o plano que Deus havia traçado. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos entender e dar ouvido à voz do Espírito Santo, para a gente não frustrar o plano que Deus determinou para a tua vida. Deus vem, desce até ali e confunde as línguas. E o verso 8 vai dizer, e assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O povo tiveram que se espalhar, sabe por quê? Porque o propósito de Deus era expandir, multiplicar a terra, e o povo expandir e crescer, e não ficar em um só lugar. Mas aquele rei vai achar que estavam buscando um confronto, uma ocasião contra ele. Mas o profeta diz, trazei aqui. E o que eu acho algo extraordinário é que o Naamã vai chegar. E você precisa guardar isso aqui, que Naamã, para ir, ele se preparou e ele pega essa prata, ele pega esse ouro todo aqui e leva. Mas quando ele chega na porta do profeta, no versículo 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficará purificada. Eliseu, ele não se apresentou a este homem. Eliseu enviou o seu servo uma mensagem e diz, vai, lança ali no Rio Jordão por 7 vezes e tu vai ficar purificado. Vai resolver o teu problema. Mas aqui nós vamos ver alguém agora ilustrando como é que deveria acontecer. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus faz promessa na nossa vida e Ele é fiel para cumprir. Mas você precisa entender que não vai ser do jeito que você ilustrou, não vai ser do jeito que você desenhou na sua pequena mente. Vai ser do jeito que Deus disse, vai ser do jeito que o Espírito Santo te conduzir. Ei, sabe, eu começo a lembrar de um Deus que diz, ei, vou tirar vocês aí desse Egito, dessa escravidão, vou levar para uma terra que mana leite e mel. O povo se alegra, o povo sai. Mas quando o povo vai olhar, a terra tinha gigante. E por que Deus não falou que tinha gigante? Porque você precisa ficar com o que Ele disse, independente do obstáculo, independente dos poréns que acontecer, você precisa ficar com o que Deus já falou. E muitos vão morrer em meio a esse deserto, não vai entrar na terra porque acharam incapaz de entrar numa terra a qual o próprio Deus permitiu. O próprio Deus prometeu. Só que agora quem vai ilustrar algo na sua própria mente é Naamã. Veja que o versículo 11 diz, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele diz, ei, ele se indignou, irmãos, nos diz o texto, e já ia saindo. E diz, ei, eu vinha pensando consigo mesmo. Observe, ele diz, eu estava arquitetando, já imaginando como seria. Que ele iria orar, clamar ao seu Deus, botar a mão no lugar e me curar da lepra. Sabe por que tem muita gente que para em meia caminhada? Sabe por que tem gente que muitas vezes se frustram? Por conta disso aqui. Porque só é filho de Deus os que é guiados pelo Espírito. E aqueles que é guiado por pensamentos, por coisas da sua própria mente, irmãos, não vai. Você precisa guardar isso aqui quando ele leva esses quilos de ouro e de prata. Agora observe.
Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Ele diz, eu pensei que ele ia tocar a mão. Mas se está falando de rio, não tem o rio de Abana e Farpá, que é bem melhor do que esse. Queria escolher até o rio, que deveria. Nós estamos vivenciando em uma época que é desse jeito. Em tal lugar é melhor. Então, em tal lugar é bem melhor. Tem ar-condicionado, o pregador não fica nem com toalhinha se enxugando. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu prefiro estar no Jordão, debaixo da potente mão de Deus, debaixo da palavra que foi lançada sobre a minha vida, de cavassuia, rabão, do que ficar no que é dos outros, do que querer escolher Abana, Farpá, Damasco. Mas Deus está dizendo, ei, tu quer que eu cumpra a promessa que tem na tua vida? Então fica, deixa do jeito que eu estou te ordenando, deixa do jeito que eu já falei, e para de querer ilustrar e desenhar de como é que vai acontecer. Você precisa entender que esse homem quase perde a bênção, quase perde o milagre de Deus, irmãos, porque queria escolher como deveria ser. Oh, aleluia. Ei, Deus não nos chamou para escolher como é que vai ser, porque Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, comprou a minha e a tua vida. E se tu diz que é cristão de verdade, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais do jeito que eu quero, mas é do jeito que o meu Pai disser. Aleluia! E você está pensando que o que Ele disser muitas vezes vai ser bom e animado? Vai não, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Há poucos dias o Senhor me apareceu e diz, ei, o que é que tu está fazendo? Eu te chamei para abrir a boca e falar o que eu coloquei dentro de ti. O que é que tu está fazendo? E eu disse, Senhor, e Ele diz, ei, o meu povo está zombando do sacrifício do meu filho e ninguém está fazendo nada. Mas eu cheguei aqui debaixo da unção de Deus para te dizer que o meu Deus apareceu em mim lá em casa e disse, o povo está zombando do sacrifício do meu filho. Cabe a você crer ou não tenho nada com isso. Mas sabe o que é zombar do sacrifício dele? É ele ordenar uma coisa e a gente fazer outra. É querer fazer o inverso. E eu vou te mostrar o que é fazer o inverso e muitas vezes não é bom. Fazer o inverso é uma vez você dizer que é de Deus, e quando chega do batente para fora fazer completamente diferente. Zombar do sacrifício de Cristo é dizer que é cristão e não viver a palavra. Isso é zombar. E deixa eu te dizer uma coisa. A gente pode até zombar, mas vai te custar uma eternidade com Ele. A gente pode até fazer do nosso jeito e pintar e bordar, como dizem aí, mas depois não vai achar que vai passar uma eternidade com Ele, irmãos. Mas eu gosto do poder da intercessão, porque Ele questionou os rios, disse como deveria ser. Mas a Bíblia vai nos relatar no versículo 13, e diz assim: chegaram-se a Ele os seus servos. Quantos entendem que primeiro uma menina que está dentro de casa é serva de Naamã? Agora os próprios servos vão interceder por aquele homem, irmãos. E aqui nos dá o poder de entender o que é servir a Jesus, o que é servir ao Senhor. Esse povo servia com dignidade. Ninguém sabe como era que Naamã tratava esse povo. Mas eles vão dizer dessa forma: chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado. Eles intercederam pela vida de Naamã. Sabe o que é que acontece? O homem que já estava querendo sair por pouco para perder a bênção do Senhor que Deus tinha preparado para ele.
No versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Observe que agora Eliseu vai se apresentar a ele. E ele vai se prostrar e vai dizer: agora verdadeiramente eu sei que não há um outro Deus senão o da terra de Israel. Toma agora uma bênção do teu servo. Sabe qual é essa bênção? O que nós já havia lido: 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Mas quantos entendem que ele chegou com essa bagagem toda e só foi dar depois que ficou curado? Por que não deu antes? Porque tem gente que é assim, irmãos. Quando a coisa acontece, ele vai e abençoa. Mas esse não, ele levou todo o ouro, levou toda a coisa. E quem sabe até aqueles servos disseram: Senhor, se fosse uma coisa grande. Quem sabe até arquitetaram, eu estou conjecturando, não está na Bíblia. Mas às vezes eles disseram: está com ouro, está com prata aí, só está te pedindo para pular no Jordão. Se fosse uma grande coisa, o Senhor iria fazer. Mas agora ele quer dar essas coisas para o profeta. E sabe o que é que acontece? A palavra do Senhor vai nos dizer. Então voltou, veja, no versículo 16. Veja o que é que Eliseu diz quando ele fala: te peço que tome uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. Instou, outra versão vai dizer, insistiu com ele para que o tomasse. Mas ele recusou. E quando você observa a história do Antigo Testamento e todos esses profetas, irmãos, quando eles dizem vive o Senhor, observe que parece algo contraditório. Você observou que quando Jesus fala da viúva de Sarepta, quando Elias chega lá, sabe o que é que essa mulher tem? Uma pequena porção de azeite e farinha para fazer uma só refeição, comer e morrer. E sabe o que é que Deus diz? Vai lá e pede primeiro a tua. Não parece algo contraditório? De ele querer pegar o de quem não tem. E agora esse homem chega com rios de ouros, de prata, e esse homem não recebe? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus já havia falado com ele que não era para pegar. Sabe por quê? Porque Deus está tratando com Naamã, e Naamã precisava entender algo que o próprio Pedro e João, abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 a seguir, vai nos explicar o motivo a qual Deus não permitiu Eliseu pegar isso aqui. Atos 8, versículo 9 a seguir diz assim: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Essa arte mágica era feitiçaria. Aqui não era o Mr. M que fazia arte para ganhar alguma coisa e entreter o povo. Mas esse homem fazia essa arte mágica. Se você tiver a versão aí vai dizer que fazia feitiçaria. E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendia-nos a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Mas como creste em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Veja que ele ficava atônito, encantado com o que Felipe estava fazendo em Samaria. Sabe o que é isso aqui? É quando a igreja é perseguida ali, e agora o próprio Felipe, o povo fica disperso, uns abandonam a fé, outros começam a se espalhar, e Felipe vai para Samaria e ganha toda a cidade. Esse homem que fazia ali as feitiçarias, as mágicas, e iludia tanto o rico como o pobre, e atendia o povo,
viu o que Felipe estava fazendo e ficava atônito com as palavras, com o poder de Deus manifesto ali. Ele próprio vai crer e vai se batizar. Mas no verso 4 vai dizer: e os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Eram apenas batizados nas águas. Mas vai agora Pedro e João. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus será alcançado por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. E outra versão vai dizer: tu não tens parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, porque porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ei, esse homem creu, esse homem viu milagres, esse homem foi batizado ali nas águas. Mas quando Pedro e João chegam ali, ele ficou atônito, ele se engrandeceu, ele olhou aquilo ali e disse: ei, toma aqui um dinheiro, para que eu possa também impor as mãos e o povo venha ser cheio do Espírito. E Pedro vai responder e vai dizer: ei, que o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque o poder de Deus não é comprado com dinheiro. O poder de Deus é dado pelo próprio Deus, é um dom gratuito. Não é por isso. E você precisa entender que Naamã sai de lá, mas Deus não queria só ali curar aquele homem da lepra. Deus queria restaurar, Deus queria transformar, Deus queria mostrar que era Deus na vida dele. E ele precisava entender que o dinheiro não era comprado, a cura não era comprada por dinheiro, que o Deus de Israel não era comprado por dinheiro nenhum. Deus estava tratando com aquele homem primeiro no orgulho dele, porque quando ele vai para Israel, ele já pega ouro, pega prata. Quem sabe na época ele se consultava com as pessoas, quem sabe já vinha de muitas pessoas ali se consultando para ver se era curado e nada acontecia. E era como se Deus estivesse dizendo: ei, não pega nada dele, para ele entender que o poder de Deus não é comprado com dinheiro nenhum. Ei, deixa eu te dizer um recado de Deus. Rondei a bácia, como narrações. Cuidado com as ofertas de Naamã, porque Deus está tratando Naamã e lá na frente ele vai dizer: oh, com dinheiro eu acerto, isso aqui vai ser fácil eu passar. Porque vai dizer: todavia com dinheiro deu certo e agora vai dar certo também. Mas Deus está dizendo: cuidado com a oferta de Naamã, porque o poder de Deus, o reino dos céus, não é comprado com dinheiro e nem com nada. Foi comprado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Mas por que pegou daquela viúva? Porque era tratada, porque tinha humildade. Deixa eu te dizer uma coisa. Nos dias de hoje, pense comigo. Se eu oro por alguém, alguém é curado, irmãos. E esse alguém vem com ouro e com prata, e eu digo que não quero. Acredito que a maioria de nós, sabe o que é que vai dizer? O irmão Arlanjo não tem humildade. Ele nem recebeu. É porque não é humilde. É não, sabe o que é? É porque tem um Deus no céu que direciona todas as coisas. Ele não se direciona apenas 50%, apenas 90%. Ele direciona 100% a minha e a tua vida. E deixa eu te dizer mais. Você está pensando que Eliseu não estava precisando? Vou te mostrar que estava. Abre lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Porque nem todo mundo que anda com o homem de Deus é homem de Deus. Preste atenção. A Bíblia vai nos dizer. E você vai observar que Deus estava tratando com esse homem em todas as áreas. Ele diz: em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que pegue uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor.
Irmãos, observe essa verdade de Deus. Vive o Senhor é o mesmo que aquela viúva vai dizer: vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem nada a não ser um bocado de farinha e de azeite para fazer um bolo, comer e morrer com meu filho. Ela está tratando de verdades que ela tinha. Ela não estava tratando de pretexto e de mentira. Ela estava tratando a própria verdade que estava vivenciando. E ele diz: vive o Senhor seu Deus. Ele insiste, mas ele não pega. E o verso 17 vai dizer: e disse Naamã: seja assim contudo, deixe este teu servo uma carga de terra, de jugo, de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta nas minhas mãos, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvava na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele disse: vai em paz. Sabe o que é que acontece aqui? Alguém que conheceu o Deus de Israel, alguém que já experimentou da transformação, alguém que entendeu que não havia outro Deus senão aquele. Sabe o que ele está fazendo? Se confessando diante do profeta Eliseu e dizendo: ei, perdoa-me, porque quando eu estou com o meu Senhor e ele vai adorar outro Deus, Deus rimou, ele se encosta em mim, eu me apoio, se apoia em mim e a gente adora junto. Ele entendeu que o que ele fazia era errado. Porque essa palavra, meu amado irmão, quando ela adentra dentro de nós, o próprio Cristo diz que jorrará um rio de águas vivas. E muitas vezes tem gente dizendo que experimentou dessa água e não vê. A gente não vê arrependimento, a gente não vê mudança de vida. E evangelho que é evangelho, existe mudança de vida, existe mudança de caráter. Deus não queria só curar aquele homem, irmãos, está transformando ele. Sabe o que é que ele diz? Ei, deixa eu levar aí umas 2 mulas de areia. Sabe por quê? Porque ele cria dessa forma. Achava que o Deus de cada nação se limitava a adorar somente lá. Ele diz: eu vou voltar para minha terra. E eu preciso de um bocado aí dessa terra para eu adorar esse Deus aí. Porque tem gente que acha que é assim, que a adoração é só aqui dentro. Irmãos, isso aqui é uma extensão. Eu vou te dar um exemplo bem simples e raso. Você compra um veículo numa concessionária, você abastece e sai andando com ele por aí. Mas vai ter que chegar o dia que você vai fazer a revisão desse veículo e retornar para estar revisando ele. Senão lá na frente vai ter prejuízo. O cristão vem à casa do Senhor. Nós temos que congregar, nós temos que estar juntos. Mas para não estar ajustando, para prosseguir lá fora a caminhada. Mas tem gente que está igual Naamã com essa crença de achar que só adora a Deus aqui dentro e lá fora é de qualquer jeito. E ele diz: não, deixa eu levar. E eu começo a ver esse homem querendo mudança na própria vida. É por isso que Deus está tratando e mudando ali a vida deste homem. Não queria apenas curá-lo. Mas a Bíblia vai nos dizer que esse homem carrega essa terra, se manda e volta com sua prata e com seu ouro. Mas bastou ele seguir. A Bíblia vai nos dizer que Geazi, o servo de Eliseu, versículo 20: moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã de dar sua mão, se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: ser servido, toma 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos, em 2 sacos, com 2 mudas de veste.
Quantos entendem que ele botou essa mentira, esse pretexto, e ele pede 2 vestes? Você acha que era para quem essas 2? Para lá na frente ele achar que Eliseu não estava sabendo de nada? Quem era que ia vestir? Ele lá na frente ia inventar outra história e ia dar para Eliseu vestir. Quem sabe a situação de Eliseu estava até precária e precisando. Mas ele conta essa história inventada, mesmo andando com o homem de Deus. E pega. Mas no versículo 23, disse Naamã: ser servido, toma. Entregou ali no versículo 24, chegou. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e depositou na casa. E despediu aquele homem e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse a Eliseu: de onde vem Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outro lugar. Em outras palavras, ele está dizendo: ei, o teu servo não saiu para lugar nenhum. Mas Eliseu vai dizer: porventura não lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Eu gosto de outra versão, acho que na NVI vai dizer: porventura não foi não foi o meu espírito junto contigo? Sabe o que é isso aqui? Palavra de sabedoria. Você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Como que ele está dizendo aí? E porventura tu acha que pelo espírito não me foi revelado? Porque tem gente que acha que engana a Deus. Não é assim, irmãos? Tem gente que acha que engana ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda tem gente, ainda tem remanescente nessa terra que tem um Deus todo-poderoso, que ainda que não queira, Deus se manifesta e diz: ei, está acontecendo isso e isso, e não vai ficar desse jeito. E Eliseu, ainda tem o som de Eliseu nessa terra. Ei, irmão, é tempo de nós nos se consertar, é tempo de nós consertar e fechar as brechas para prosseguir ao que Deus tem, para você não se tornar uma pedra de tropeço no reino de Deus. Mas como assim pedra de tropeço? Sabe por quê? Porque Deus promete uma terra, esse povo está conquistando terra. E eu acho isso algo interessante. Porque Deus diz: ei, vocês conquistam as terras e depois vai vir os recursos. Mas nós temos muitas vezes fazendo ao contrário. Vai atrás do recurso para depois conquistar as terras. Mas Deus dá a ordem a Josué: e quando entrar em Jericó, será anátema. Vocês não vão pegar nada. De lá só vai vir Raabe e alguém que tiver da família dela. Mas sabe o que acontece? Uma família de Acã vai pegar o que não deveria. E Deus disse: se pegar, vão se tornar amaldiçoados. Conquistaram Jericó, derrubaram muralhas, enfrentaram coisas poderosas. Deixa eu te dizer, vai se lembrando aí de coisas que Deus já te libertou, coisas que Deus já fez você enfrentar e passar. E quem sabe você está enfrentando algo tão pequeno, uma cidade de Ai, por exemplo, e não conquista. Josué vai chorar, rasgar as vestes perante o Senhor. Josué 6, verso 10 diz: então o Senhor, disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Josué está sem entender porque estava morrendo o povo do exército. Josué estava sem entender porque o povo foi uma minoria que era algo simples para eles vivenciar, vencer aquele lugar. Porque não estava rompendo, e ele diz: o povo, por que tu está prostrado? Se levanta. O povo transgrediu, que não era para transgredir, Josué. Josué vai consertar e pôr em ordem. E o texto diz: eles mentiram. O mesmo que Geazi fez, irmãos. Geazi conta uma história. E sabe o que vai acontecer com Geazi? 26. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o carro e a encontrar-te? Era isto ocasião para tomar prata, para tomar vestes, desejar olivais, vinhas e ovelhas, e servos e servas? Porventura a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente e para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve, porque transgrediu o que não era para transgredir.
Fez o que não era para fazer. E sabe o que eu acho algo poderoso aqui, irmãos? É que ele andava com o Senhor, andava com o homem de Deus. Aí quem sabe alguém diz, mas rapaz, Deus falou para não pegar nada. E por que o homem de Deus não foi instruir mais ele fortemente? Porque tem isso aqui. Porque não é tudo que Eliseu vai estar te contando e dizendo assim assado para tu fazer. Porque Eliseu não está o tempo todo contigo lá fora, mas tem a palavra. Tem a palavra para meditar dia e noite. Ei, nós estamos vivenciando uma época a qual todo mundo, isso é pecado? Pode isso e pode aquilo. Porque é mais fácil do que consultar a própria palavra. Agora ele fica leproso. Tem promessa de Deus para mim e para a tua vida. E Ele é fiel para cumprir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha para o teu cenário e observa se você não já passou por esse mesmo lugar. Porque o povo estava rodando, girando 40 anos no mesmo lugar e dizendo, a gente já passou por aqui. E é por isso que tem gente que não vai, não rompe e não sai. Alguém disse, é o tempo. É não, irmãos. Nós servimos a um Deus que antecipa o tempo. Nós servimos a um Deus que ainda não era tempo para aquela mulher cananeia, mas ela começou a clamar. Disseram, despede ela. E ele diz, ei, não é teu tempo ainda não, menina. Porque ela era gentia, era de outro povo. Naamã era de outro povo também. Naamã não tinha aliança com o povo de Israel. Mas foi preciso alguém de fora para reconhecer quem era o profeta. Aquela mulher, ele diz, ei, não é lícito tirar dos cachorros, tirar dos seus filhos para dar aos cachorrinhos. E ela olha e diz, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai. E ele diz, grande é tua fé, vai. Quando chegou lá, a filha que era possessa de demônio, uma bagunça na casa. Já tinha ido em busca de vários deuses, se você for olhar histórias. Mas ouviu falar de Jesus. E quando alguém se encontra com Jesus, irmãos, eu amo isso. Porque eu fico indignado com alguém que diz que é cristão, que encontrou Jesus e não tem mudança de vida. Ah, é o legalista, é o bonzão. É não. É porque eu sei de onde Deus me tirou. E para lá nunca mais eu retornarei. E sei o que Ele tem falado e falou. E estou guardado. E estou seguro. Ou está pensando que não tem aflição? Tem, irmãos. Tem. Ou está pensando que é fácil? Que não tem os descendentes de Anáquis em meio a essa terra para você entrar? Só que você vai guardar o que Ele disse. Só que você vai segurar o que Ele disse. Ei, orabá. Ei, o que é teu e ninguém toma, meu irmão. Deixa Ele moldar esse vaso. Deixa Ele moldar do jeito dele, da maneira dele, irmãos. Se coloque de pé. Eu quero chamar o grupo de louvor. Aquele homem foi ali achando que ia comprar ali uma cura, comprar um milagre, e saiu dali transformado. Existem áreas que nós não permitimos Deus entrar. Existem áreas na nossa vida, a gente diz, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo e a tua serva, faz o que quiser em mim. Mas existem áreas que estão trancadas. Lembra quando Jesus vai para Samaria? O texto diz, era necessário passar em Samaria. Ei, mas os discípulos tinham um atrito com o povo de Samaria. Não passava por lá? Arrodeava, pegava outro percurso, só para não passar dentro de Samaria. E eu começo a observar e ver Jesus quebrando o protocolo. Não tenho nada a ver com isso aí. Não tenho nada a ver com as confusões de vocês. Eu tenho a ver com o reino. Isso aqui é um
quiserem botar no canal, pode não botar. Mas eu fico observando a cara de pau dos discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus vai se encontrar com uma mulher pecadora que ia à hora sexta para ninguém ver. Jesus vai se revelar a ela, porque Jesus já vem de uma outra confusão que estavam fazendo os religiosos, dizendo: ei, Jesus está pregando, está batizando mais gente. Mas o texto é claro e diz: não, quem batizava eram os discípulos. Jesus se afasta daquele contrito ali, não era momento dele bater de frente com os religiosos. Ele sai e vai atrás para quem quer. Porque enquanto alguém fica perdendo tempo com coisa banal, Deus está se revelando a outros. E ele pega e vai para Samaria. Mas eles iam para outro percurso, bem distante. E o texto diz que Jesus chegou e estava cansado. Fica no poço. A verdade que Jacó e a mulher chegam ali. Ele começa a quebrar protocolo, a conversar com aquela mulher. E ele diz: eu? Como é que tu conversa comigo? Sendo dos judeus, viu as vestes de Jesus? Eu sou mulher samaritana. E Jesus vai falar de uma água que, se ela tomasse, não ia precisar, não ia ter mais sede, não ia precisar retornar. E ela gostou daquela ali, porque ia em meio a um deserto, a meio-dia, o sol escaldante. Uma hora dessa eu estou derretendo igual cuscuz. Agora imagina num deserto, vai buscar água. Mas o texto diz que enquanto Jesus está ali conversando, se revelando para ela, sabe o que é que os discípulos foram fazer? Entrou em Samaria e foi comprar comida. Nem por lá queriam passar, mas por conta do interesse. Nós quebrar protocolo, nós adentramos, não é para entrar. Mas deixa eu te dizer, quando Deus pede para tu fazer algo que é tão pequeno, como disseram os servos de Naamã, você não faz. Não queriam entrar em Samaria, mas nessa noite é noite de você dizer: Senhor, Espírito Santo, toma a chave desse compartimento e adentra e limpa o raio e purifica esse compartimento, porque eu quero viver o que tu tem para mim, Senhor. Ei, deixa eu te dizer, esse compartimento pode ser um lugar cheio de lixo, pode ser um lugar cheio de fofoca, pode ser um lugar cheio de bagunça. E Deus está dizendo: eu quero transformar esse compartimento, esse lugar que você não me permite entrar, em um lugar de adoração. Em um lugar de adoração. Porque Ele busca aqueles atrás que o adore em espírito e em verdade. Pode começar a louvar. Enquanto eles louvam, você coloca a mão no seu coração e vai conversando com o teu Deus. Vai conversando com Ele. Vai falando com Ele o que Ele pode fazer na tua vida. Porque tudo Ele já determinou e preparou. Mas os empecilhos às vezes somos nós mesmos quem colocamos. Meu orgulho me tirou. Os porém às vezes é nós mesmos. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor
achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Quantos querem conhecer mais dele? Pois ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Oh, é você conhecendo aquele que é humilde de coração, e você vai poder conhecer, e você vai poder encontrar o descanso para as vossas almas. É conhecendo Jesus que você pode receber dele. Como nós cantamos aqui, não há nada que você possa comprar, porque tudo já foi conquistado para nós. Tudo já foi conquistado para nós. Hoje o nosso maior esforço é para descansar. Não há mais preço a pagar, tudo já foi consumado. O escrito de dívida foi cancelado e encravado na cruz. Graça é favor seu, merecido por Jesus. Nós só precisamos receber. Em Isaías 55, a palavra do Senhor diz: vinde todos, sem dinheiro, compre, receba comida, bebida, de graça. É de graça que o Senhor nos dá. Mas infelizmente muitos se apoiam naquilo que você pode comprar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não conhece Jesus, que ainda não tem uma intimidade com Ele, mas que deseja conhecer mais dele, que deseja com a humildade do seu coração reconhecer: sim, Senhor, do meu jeito, com o que eu posso fazer, eu não consigo, mas eu quero te conhecer. Tem alguém que deseja conhecer mais a Jesus? Tem alguém que está sobrecarregado, cansado? O Senhor quer te dar alívio. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas talvez você não tenha tido a humildade de reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, aquele que pode te dar tudo, e você quer aprender mais dele. Às vezes as formas simples que o Senhor te dá uma instrução para você receber e conhecer mais dele, e você tem rejeitado. Mas se você, essa pessoa, está aqui nessa noite, eu digo para você: consulta o teu coração, consulta o teu coração e decide de uma vez por todas receber o refrigério do Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os Aleluia, homens, que aleluia, cresça, aleluia. que eu Senta um pouco. diminua. Senta um pouco, nós vamos dar continuidade com esse culto. Pode continuar um pouquinho aí o louvor baixinho.